Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui pela nossa TV Revelar e começando o programa Principiante Espírita, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 12 horas, na nossa live das 12. Nós estamos estudando a obra O que é o Espiritismo, ainda no seu capítulo 2, Qualidade dos Médiuns, agora examinando os itens 82 e seguintes. Vou pedindo a todos e todas que vai chegando por aqui, que possam nos apoiar através do www.institutorevelare.org.br/assinatura e você faz ali a sua contribuição solidária para que a gente possa levar esse nosso trabalho continuamente para todos e todas. Nos acompanhem nas redes sociais, no Face e no Insta, através do @Revelare Instituto. Você também pode falar conosco. Use esse canal de comunicações, fale conosco, @institutorevelare.org.br. Está ele aqui ao meu lado para a gente continuar nessa nossa saga do que é o Espiritismo, Lauro Rodrigues, a quem eu passo a palavra. Obrigado, Beto. Olá, pessoal. Que bom poder estar aqui, retornar novamente para continuarmos o estudo dessa obra, né? O que é o Espiritismo, obra importante, porque para aquele que está iniciando e quer conhecer a doutrina lá na sua origem, na fonte, sem ideias maculadas de pensamentos equivocados, essa obra ela é muito importante nesse sentido. Beto, passo a palavra para você. Então vamos lá, sem mais demora, Laurinho. Vamos então adicionando aqui o seu Kindle. Enquanto eu leio aqui, você compartilha daí. Item 82. Qualidade dos médiuns. Nem os médiuns mais merecedores estão ao abrigo das mistificações dos espíritos enganadores. Primeiro, porque não há ninguém suficientemente perfeito para não possuir um lado fraco, pelo qual possa dar acesso aos maus espíritos. Em segundo lugar, os bons espíritos o permitem, às vezes, para que eles exerçam seu julgamento, aprendam a discernir a verdade do erro e manter a desconfiança, a fim de não aceitarem nada cegamente sem controle. Porém, a mentira jamais vem de um bom espírito, e qualquer nome respeitável que assina um erro é necessariamente apócrifo. Isso pode ainda ser uma prova para a paciência e perseverança de todo espírita, médium ou não. Aquele que se desencoraja por algumas decepções provará aos bons espíritos que não podem contar com ele. Lauro Rodrigues, isso é de suma importância, tendo em vista que o que nós percebemos é o contrário disso e exatamente do lado oposto ao que Kardec está fazendo aqui como uma advertência. Por quê? Não há ninguém que é suficientemente perfeito. Então, nós partimos do pressuposto que nenhum médium, na atualidade, contemporâneo ao Kardec de lá para cá, que está reencarnado na Terra, é completamente perfeito. A lógica nos diz que o completamente perfeito não necessita mais reencarnar. É escala espírita. E depois, porque cada um de nós devemos ser provados na paciência, no conhecimento, no estudo, na benevolência. Enfim, nós estamos aqui num grande educandário. Todas as experiências são necessárias e úteis. E elas só terão um resultado frutífero se aquela pessoa, como Kardec diz, né, sendo espírita, médium ou não, se ele fizer desses limões aí que vão aparecendo, limonadas. Mas ao passo que a gente vê publicar-se toda e qualquer mensagem mediúnica e principalmente livros. Inclusive, nós temos aí algumas personalidades tidas como infalíveis. Quando na análise de obras que foram produzidas pelas mediunidades dessas criaturas,
nós percebemos diferenças nas falas e no ensino dos mesmos espíritos que estão ali assinando como A, B ou C, e que, num lado, ele traz coisas que estão perfeitamente em acordo com a doutrina dos espíritos. De outro lado, outras obras que vai totalmente em contrário, trazendo questões que não foram depuradas, que não foram sancionadas como leis, que não houve um controle universal, enfim, várias questões aí, queria te ouvir a respeito. Beto, e de posse de tudo isso que foi falado aqui por Kardec, o que então é algo perfeito? O que é um espírito, então, perfeito? É aquele que está isento de qualquer equívoco. Ele não tem um lado fraco. Não é isso? Ele detém todo o conhecimento, toda a moral que a gente pode aqui imaginar. Então, sendo os médios que se comunicam não sendo espíritos puros, encarnados, e os espíritos que se comunicam por intermédio desses médios também estão nessa mesma condição, porém desencarnados, logo, a opinião dele tem que passar por uma análise. Porque ele pode ser um bom espírito? Sim. Mas por ele ser um bom espírito, significa que ele é infalível? Não. Então, nos cabe, como o próprio Kardec vai dizer aqui, que os bons espíritos permitem essas mistificações, esse ataque desses espíritos maus em cima dos médios, até para provar o médio. Provar em quê? De tudo que nós podemos imaginar, nos estudos, na paciência, na sua conduta moral, tudo isso, né, vai auxiliar o médium. Mas aí a gente lembra de Jesus, que tem quem tem olhos de ver que veja, ouvidos que ouça, né? Então, nem sempre dá um resultado bom, infelizmente. E concordo com você, nós endeusamos pessoas e acabamos ignorando a lógica, a razão e o bom senso e a doutrina como um corpo doutrinário. Beto, e o que me chama a atenção aqui também é que que mal tem nós questionarmos determinado médium, determinada comunicação. Questionarmos não o médium, a pessoa, mas a ideia trazida por ele, pelo espírito que se comunicou. Não tem nada de mal nisso. O que há nisso aí é estudo, é conhecimento e é nos precavermos de cair nas mãos de espíritos embusteiros, né, Beto? Sim, Laurin. Eu quero fazer uma provocação para você aqui, nos espíritos bons que permitem, às vezes, acontecer comunicações que não são muito legais. E a gente está falando em permissão quando a gente fala em autonomia e livre-arbítrio. Que seria, pois, essa permissão? Porque, de fato, ali há um processo. Quando a gente está estudando esses temas aqui, Kardec esclarece nos pontos anteriores que há uma afinidade entre espíritos encarnados e desencarnados, ou entre nós todos, mas há uma afinidade. Porque o permitir aqui é o seguinte: como é que se dá esse processo? Não, pode ir lá comunicar, fala lá o que você quiser. Não, você não vai comunicar, não. Será que é assim que funciona? Porque eu acho que a gente precisaria aqui falar um pouquinho a respeito para tirar essa mística de que tem o espírito guia, que é o espírito que deixa acontecer, que não deixa acontecer, que de repente tudo é culpa do espírito. A obsessão é culpa do espírito, a boa mensagem é porque o médium é bom demais, mas a mensagem ruim é porque os espíritos é que permitiram, é porque de repente está querendo provar, é porque então eles castigam, e começa a ter toda uma mística sobre isso, que é importante a gente falar, para concluir que essa permissão aqui, ela tem um sentido didático, mas que ela se inicia a partir do médium e das afinidades ali. O que você me diz disso, dessa provocação, Laura? Bom, Beto, numa sociedade, num grupo espírita, se há médiums assistentes, pessoas sérias, com objetivo sério de um trabalho, de um estudo, a gente compreende
que, claro, que os espíritos que estão ali em conjunto com esse grupo, eles vão auxiliar da melhor forma possível. Então, que sentido tem os espíritos bons permitirem que, num grupo sério, há uma invasão para prejudicar um trabalho sério? Não tem sentido. Não tem sentido. Mas isso também não quer dizer que, quando ele percebe que aquela comunicação ela vai dar um resultado bacana para o grupo, para o médico, para o assistente, também, penso eu aqui, que eles permitem. Permitem de que forma? Fala, está aqui, vai lá e faz a comunicação. É assim que Kardec, que a gente compreende, quando Kardec, por exemplo, fala assim, São Luís, nós podemos evocar o espírito X, ele fala, pode, já está aqui. Como a gente já sabia que você ia evocar, a gente já trouxe o cara está aqui, pode, chama ele. Não, não pode, porque ele ainda há questões que ele não pode estar aqui. Então, é claro, há a participação dos espíritos, mas sem nunca ferir o livre-arbítrio do médium, de nós aqui encarnados. Então, nós temos um grupo mediúnico, uma reunião mediúnica, onde ninguém está com nada, e problema de estudo, e médiuns que não estão nem aí com a seriedade. É claro que os espíritos que estão em conjunto ali naquele estudo vão deixar o pau torar. Peraí, já que vocês querem, é o que vocês têm, é o livre-arbítrio de vocês, é a autonomia de vocês. Porque só vai entrar num grupo ou numa reunião para perturbar aqueles que assim querem ser perturbados. A partir do momento que a reunião é séria, claro que vai haver uma boa assistência. Mas, mesmo assim, ainda esse grupo sério não está isento de, em algum momento, passar ali por um perrengue com o espírito leviano, viu, Beto? Então, aí nesse sentido aí, quero insistir com você. A permissão, ela precisa ser entendida de uma maneira, não que eles mandam em tudo. E você deu um exemplo. Podemos evocar fulano? Pode, não pode. Agora, e se eu quiser evocar? Eu vou evocar, pronto, acabou. Agora, eu fui advertido para não evocar. E eu não dei bola para isso. Qual que é a chance de um espírito qualquer vir tomar o lugar, tomar com aquele nome, e aí vir a informação que vai servir, obviamente, de uma lição para aquele grupo. Então, você falou na utilidade da comunicação independente da fonte que ela venha. Nós não estamos livres do erro. Nós não estamos livres do erro. Então, a gente precisa se precaver. Se a gente não está precavido, então não quer dizer que os espíritos que estão comandando. Não, os espíritos deixam acontecer. A permissão deixa rolar, deixa acontecer. E não faz uma intervenção útil, que seria, por exemplo, ocupar o canal de comunicação e falar assim, isso aqui não vai dar certo. Entende? Verificar qual é o resultado e se aquele grupo vai merecer a companhia deles ou não, se eles vão se retirar. Eu penso dessa forma, Laura. O que você acha disso? É isso, Beto, concordo. Tem que haver uma harmonia, né, Beto? Nós estudamos em algum momento lugares assombrados, e nós vamos encontrar isso também no Livro dos Espíritos. Qual a melhor forma de se proteger contra os espíritos maus? A resposta: atraindo os bons. E isso é regra para tudo, é regra de ouro. Não é só no trabalho mediúnico, não. É na vida diária do espírito encarnado. E a gente atrai bom espírito com a nossa elevação moral, né? Então, se a gente continuar mais do mesmo, não vai acontecer a coisa, né? Prosseguindo, item 83, qualidade dos médiums, né? Esses escolhos, essas influências aí, né? E vamos prosseguir, então. Não é mais espantoso ver maus espíritos obsedarem pessoas merecedoras do que ver pessoas maldosas obstinarem-se na terra contra os homens de bem. É notável que, desde a publicação do Livro dos Médiuns,
Os médiuns obsedados são muito menos numerosos, pois, estando prevenidos, conservam-se atentos e percebem os menores sinais que possam trair a presença de um espírito enganador. A maior parte dos obsedados não estudou previamente ou não pôs jamais os conselhos em prática, Lauro Rodrigues. Dá até vergonha, viu, Beto, escutar a Kardec falar isso, porque quando eu vejo pessoas dizerem que não, que o importante é fazer a caridade, eu vou para um trabalho mediúnico, porque os espíritos, como é que chamam? Os mentores eles vão me proteger, vão nos proteger, porque nós estamos com o intuito da caridade. Será? Olha o que Kardec está dizendo aqui. O livro dos médiuns é o melhor meio para que você consiga combater a influência desses espíritos enganadores. Por quê? Porque você vai estudar o livro, vai conhecer a ação desses espíritos, o que você tem que adquirir de virtude, de conhecimento, aplicar isso na sua vida. É o que nós dissemos lá atrás, atrair os bons espíritos. Né? Então, a partir do momento em que a pessoa ignora o conhecimento e acha que a vida é oba-oba, ele vai estar ali lidando com espíritos enganadores. E todas as comunicações, posso até ser um tanto quanto radical aqui, mas posso dizer que quase todas as comunicações por esse médium, elas são mistificadas. Pois bem, Laurim, vamos lá, vamos continuar no item 84. O que constitui o médium propriamente dito é a faculdade sob esse aspecto. Ele pode ser mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. O que constitui o médium seguro? Aquele que se pode verdadeiramente qualificar de um bom médium é a aplicação da faculdade, a aptidão de servir de intérprete aos bons espíritos. A parte de sua faculdade, o poder do médium para atrair os bons espíritos e repelir os maus está na razão da sua superioridade moral. Essa superioridade é proporcionada pela soma de qualidades que fazem o homem de bem. É por elas que ele atrai a simpatia dos bons e exerce ascendência sobre os maus. Evangelho segundo o Espiritismo, caracteres do homem de bem. Nem todos aqueles caracteres podem dar a explicação adequada do que seria o ser humano de bem, mas já é um bom caminho. Kardec menciona nesse item 84, repetindo o que nós viemos dizendo até aqui sobre a qualidade de um bom médium, que qualifica um bom médium, né, Laura Rodrigues? Sim, Beto. E como a mediunidade ela tem nuances, né? Então há aquele psicógrafo que ele reproduz uma mensagem de forma clara, límpida, enquanto há aquele outro que tem uma certa dificuldade. O seu organismo físico, o seu corpo físico, ele ainda não está tão desenvolvido no que se diz respeito à faculdade mediúnica, mas que com o estudo e com o desenvolvimento isso pode mudar. Mas a moral depende única e exclusivamente da alma encarnada naquele corpo. Não é o corpo que é o médium, é a alma encarnada naquele corpo que propicia, que dá condições para que aquela alma encarnada ela seja o intérprete dos espíritos. E aqui está. O que vai tornar, então, o que vai fazer com que esse médium seja seguro? E aí ele venha a ser um bom médium. Todas essas qualidades morais aplicadas, reunidas com o conhecimento. Porque, volto a repetir, sem conhecimento, a pessoa pode ser boa, mas ela é tola. E aí ela vai servir ela será alvo de espíritos enganadores, com certeza.
Com certeza. Beto, passo para você. Pois bem, Laurinho. Então, aqui também quero chamar a atenção para o que ele está explicando sobre o que é um médium. Acho que é importante a gente bater nessa tecla para não ficar essa mágica de que todos somos médiums. O que ele está dizendo sobre mediunidade? Médium possui faculdade mediúnica. Médium, em razão de possuir a faculdade mediúnica, pode ter conhecimento ou não, porque ele está falando de formado. Então, ele está falando de formado acerca do conhecimento. Por quê? Porque ele também fala em desenvolvimento da faculdade, que ela pode estar num grau mais elevado, como num grau menos elevado. Mas, ao meu sentir, esse médium aqui, ele está de posse de uma faculdade mediúnica para servir de intérprete do pensamento dos espíritos. Então, ele está dizendo aqui, ter a faculdade, ter o conhecimento, ter ela desenvolvida, mais, menos desenvolvida, saber que é médium, não precisa ser espírita, mas ele sabe que ele é médium, ele sabe que ele interpreta, que ele recebe comunicação. Isso é o que faz dele bom médium. Uma coisa é ser médium, outra coisa é ser bom médium. Então aqui ele dá essa característica e ele vai fazer uma abstração no meu modo de enxergar de todos são médiums. Aqui ele está falando de uma mediunidade específica, ostensiva, que interpreta as comunicações, que serve ao intercâmbio, independente de ser espírita ou não. Pode ser formado, ter conhecimento espírita, como pode não ter. Quantas pessoas ali serviam de benzedores, vamos chamar assim, e acabava sendo intérprete dos espíritos ali, fazia lá uma série de situações ali através da comunicação espiritual e resolvia os parangolês, os problemas que precisavam resolver ali, ok? A fé curava e tudo mais. Bem, aqui ele está falando do que pode ser mais ou menos formado, ter mais ou menos conhecimento, ter a faculdade mais ou menos desenvolvida. Isso não faz dele bom médium, faz dele médium. O bom médium, então, como você disse aí, tem um quê a mais, que é atrair bons espíritos, que são atraídos pela envergadura moral, que é concebida através de modificação do indivíduo, buscando sempre primar pelos caracteres do ser humano de bem, Lauro. É isso aí, Beto. Beleza. Vamos para o item 85. Pela mesma razão, a soma das imperfeições morais do médium, aproximando-o da natureza dos maus espíritos, lhe tira a influência necessária para afastá-los. Então, olha que interessante, Laura, ele tirou a ideia do guia espiritual de novo. Ele tirou aquela questão do permite lá em cima, de não permite, etc., porque tudo depende da autonomia. É a criatura aqui que está abrindo a sua porta. Entende? Não é o espírito que vai ali fechar a porta. Pode dar uma comunicação para ele para diverti-lo, mas se ele não ouve, o que vai adiantar? Aí ele prossegue. Em vez de ser o médium que se impõe aos maus espíritos, são esses que se impõem a ele. Isso se aplica não somente aos médiuns, mas a qualquer pessoa, pois não há nenhuma que não sofra a influência dos espíritos. E aí a gente vai lembrar de uma companheira nossa, Lau, que veio aqui até o canal e que falou da influência dos espíritos. Ela falou, olha, a mediunidade pode ser nesse sentido aí, da influência dos espíritos, porque todo mundo está sujeito a ela. Agora, os espíritos podem influenciar negativamente a todos e até transformar isso numa obsessão que foi falado nos encontros anteriores, todos, né? Mas claro que potencializa quando se é um médium com a faculdade ostensiva. E esse médium não quer emendar-se, né, para usar uma palavra do Kardec. Então aí ele fala para a gente ver os itens 74 e 75 e eu devolvo para você, Laura. E Beto, na sua fala aqui, eu quero acrescentar que o simples fato do Kardec ter dito que todos nós, de forma generalizada, somos médiums, não significa que somos médiums. Porque o próprio Kardec vai dizer depois, já você olha para você ver que parece que ele fala e depois ele nega.
Todos somos médios de forma generalizada. Ótimo. Mas a palavra médium somente se aplica àquele onde a faculdade ela é patente, onde ela é ostensiva. Então, gente, pronto. Lauro, você é médium? Não, eu não escrevo, eu não ouço, eu não vejo. Então, eu sou médium? Não sou. Então, não, aí a gente, mas e de forma geral? Não, de forma geral é porque somos influenciados. É só isso, mas não sou médium. Então, eu acho que a gente fica, né, Beto, rodeando em torno de algo que é muito lógico, que a gente precisa sempre colocar e ter esse princípio bem claro. Quem são médios? Médios são aqueles que servem de intérprete dos espíritos. Todos somos médios? Não. Não no sentido de que nós estamos compreendendo. Todos sofremos influência. Eu acho que se Kardec estivesse aqui hoje, talvez ele até falaria isso. Não, gente, peraí, ninguém aqui, não é todo mundo que é médio, não. Todos somos influenciados pelos espíritos, mas médio é aquele que tem a faculdade bem designada mesmo. Beto, bom, passo para você. Inclusive, Laurinho, no item 87, ele vai dizer no último parágrafo, os médiuns são os intermediários e os intérpretes dos espíritos. Importa, portanto, ao evocador e mesmo ao simples observador saber apreciar o mérito do instrumento. O que é médium? Intermediário e intérprete dos espíritos. Então, quem não interpreta, imagina, eu estou aqui recebendo influência dos espíritos. Aí você pergunta para mim, o que você interpretou? Eu falo assim, olha, Laura, veio um monte de pensamento aqui, eu não sei qual que é deles, quais que são meus, mas não gostei de nenhum nesse momento agora. Vou lá fazer um lanche para mim, vou jantar, não quero conversa. Então, e aí? Sabe? Para mim é isso, os médiuns são intermediários, os intérpretes dos espíritos. Ponto. Ponto. Você quer usar uma pessoa ali porque você acha que todo mundo é médium? Problema seu. Problema seu, cada um com o seu quadrado, com o seu problema aí. Mas aqui, para mim, também está muito claro isso, né? Vamos para o último item aqui, para o nosso deleite, que é o 86, Laurinho. Para se imporem ao médium, os maus espíritos sabem explorar habilmente todos os seus defeitos morais. O que lhes dá mais facilidade de se aproximarem é o orgulho. Ô, Laura, eu já vi médium famoso e ele deixar transparecer o orgulho, a vaidade. Ô, Laura, desculpe, eu lendo esse item 86 de o que é o espiritismo, me dá medo de reconhecer que há algumas comunicações em razão do conjunto da obra e não de todas as informações, não quero dizer que não receba boas informações, mas que me deixa com os dois pés atrás. Prossegue. É também esse o sentimento que domina no maior número dos médiuns obsedados, mas sobretudo naqueles que estão fascinados. É o orgulho que os leva a crer na sua infalibilidade e repelir os conselhos. Infelizmente, esse sentimento é excitado pelos elogios de que são objeto. Quando possuem uma faculdade um tanto aprimorada, são procurados e adulados. Olham-no como indispensáveis, e é isso que os perde, Laura Rodrigues. Movimento Espírita Brasileiro, só faltou Kardec escrever ali, MEB, né? Porque fica adulando o médium e deusando o médium. Pessoal, é muito sério. Nós temos que estudar todas as informações, conhecer o médium, acompanhar o seu trajeto enquanto médium, para que a gente possa ver se de fato ele é um médium confiável ou não. Receber todas as comunicações que provêm desse médium, analisá-las, julgá-las de forma conveniente, baseada na doutrina dos espíritos, não em obra mediúnica, para que a gente possa melhor acompanhar esse médium. E o Beto acabou de dizer agora, há médiuns orgulhosos que são tidos como ídolos. Nós estamos adulando seres humanos e nós somos responsáveis por até provocar a queda dessa criatura. Médiuns fascinados, eles não conseguem sequer ter noção do ridículo que eles estão trazendo.
porque a sua razão está completamente anulada pelo espírito fascinador. E a gente ainda vem e enche esse médium de elogios. Olha o mal que nós estamos causando. Então, nós temos responsabilidade sobre isso aí também, viu, pessoal? Laurinho, 87 aí e 88, para a gente finalizar. Enquanto o médium imperfeito se envaidece com os nomes ilustres, muitas vezes os apócrifos que trazem as comunicações que recebe e julga-se o intérprete privilegiado das potências celestes. O bom médium jamais se crê suficientemente digno de tal favor. Tem sempre uma salutar desconfiança do valor do que recebe e não se atém ao seu próprio julgamento. Não sendo senão um instrumento passivo, compreende que se é bom o que recebeu, não pode fazer disso mérito pessoal, como também não pode ser responsável pelo que é mal, e que seria ridículo confiar na identidade absoluta dos espíritos que se manifestam por ele. Deixa a questão a ser julgada por terceiros interessados, sem que seu amor próprio tenha mais a sofrer de um julgamento desfavorável do que o ator que não é passivo de censura infligida à peça que interpreta. Seu caráter distintivo são simplicidade e modéstia. Fica feliz com a faculdade que possui, não para se envaidecer, mas porque esta lhe oferece um meio de ser útil, que faz com prazer quando se lhe apresenta a ocasião, mas sem jamais se ofender se não o colocarem em primeiro plano. Lauro Rodrigues. Então, tá aí uma boa característica, né? As características para se tornar um médium mais seguro, ser um bom médium. Por mais que o espírito que se comunique traga um nome ilustre, respeitado, esse médium, por uma questão de humildade, de cuidados, tem o conhecimento, ele vai olhar com uma certa desconfiança. Até que, né, como foi dito aqui pelo próprio Kardec, enquanto não passar por uma análise de pessoas que são interessadas ou desinteressadas, ideias pré-concebidas, né, esse médium, ele vai ter aquela comunicação em stand-by. Ele não vai aceitá-la. Eu me recordo aqui, pessoal, Beto, certa feita numa reunião mediúnica, que o espírito se comunicou e depois o médium nos disse que o espírito insistiu para o médium que dissesse o nome. Não vou dizer o nome aqui, segundo foi dito pelo médium, não. Então, ele ficou dizendo, diga quem é, diga o nome. Então, isso, pessoal, já é um espírito mistificador. O espírito que quer dominar o médium, dominar o grupo, porque, olha, nós temos aqui a comunicação do Chico Xavier. Olha, esse grupo fica envaidecido, esse grupo ele fica instável e acessível a mais espíritos mistificadores. Então, o bom médium é aquele que ele tem dificuldade, ele olha a comunicação com um olhar de previdência, aceita que as pessoas em torno de si que estudam, façam uma análise profunda, sem se preocupar com o julgamento. Esse sim é o bom médium. Mas, uma vez eu ouvi de um certo dirigente dizendo que não analisava mensagens, porque ele não queria atirar pedra no telhado do médium. Tem que atirar, né? Segundo Kardec, tem que atirar. Beto, passo para você. Importante a gente falar aqui, por exemplo, da figura do Chico Xavier, Laurinho. Porque a gente está falando de espiritismo e ele é um elemento que participou ativamente aqui do espiritismo e ele merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Então, primeiro, qual é o caráter distintivo do Francisco Cândido Xavier? Ele era simples, ele era humilde e realmente ele era modesto. E isso é coisa de quem o viu, conviveu e esteve próximo a ele. Então não tem como sair fora disso. Daí, ele era um instrumento passivo? Sim.
Eu vou falar por mim, e você tem o direito de ter opinião contrária. Era um bom médium? Sim, sim. Há comunicações que ele recebeu de alta envergadura de conteúdo moral que a gente até hoje fica aqui assim, tendo que passar horas observando. Todas as obras que ele recebeu são boas, aí compete a nós, porque é isso que Kardec está dizendo. Vocês têm que estudar livro por livro, folha por folha, página por página, linha por linha. Linha por linha. Palavra por palavra. Porque cabe a nós, os investigadores, os estudiosos, para, junto com a doutrina espírita, poder verificar se de fato nós estamos diante de uma comunicação de excelência, conforme se tem que ser para o conteúdo doutrinário. E ele, como nós lemos aqui anteriormente, não se constituiu num instrumento perfeito, porque ele estava encarnado. Então, ele mesmo disse, ele tem relato dele, de ter recebido mensagem, ele questionou Emmanuel. Por que o Emmanuel deixou um espírito se manifestar dizendo que era Emmanuel? E o Emmanuel fala para ele, assim, para você perceber que você não é infalível e que aqui qualquer um pode comunicar. Você tem que tomar cuidado. O problema é com você, não é comigo. Então, gente, quem estuda a história do espiritismo poderia investigar isso também. Porque é para mim, bom médio, excelente médio, faculdade mediúnica notável, pessoa simples, humilde, boa, caridosa. É para mim um modelo de ser humano de bem, ou pelo menos aquele que estava no caminho. E com ele não tinha essa historinha de fazer de conta, igual tem uns que fazem de conta. Ele era o que era. Ele gostava de um café, gostava de um bar, tomar o café. A senhorinha perguntou para ele, falou assim, mas Chico, espírita não pode ir no bar tomar café não, essas pessoas de má vida. Ele falou, não, espírita no bar vira lar. Então o problema dos lugares que ele frequentava, não era o problema do lugar que ele frequentava, era o que ele levava frequentando o lugar, ou seja, a luz que ele fazia ao redor dele mesmo, em qualquer lugar que ele pudesse ostentar a sua presença. Dito isso, eu não posso endeusá-lo, eu tenho que examinar as obras, coisa que eu não vou ter tempo nessa encarnação, porque é muita coisa, uma produção de uma vida. Mas a gente precisa, pelo menos algumas delas, observar se estão de acordo, se não estão, das informações, o que está por trás das informações. E esse é o nosso trabalho, porque é isso que Kardec disse nesse item 87, Lauren. Vou ler, então, por fim, o 88 aí, para a gente encerrar esse conjunto de itens aí, depois, no próximo encontro, o charlatanismo. A faculdade medianímica é um dom de Deus, como todas as outras faculdades, que podem ser empregadas tanto para o bem como para o mal, e das quais não devemos abusar. Ela tem por objetivo nos colocar em contato direto com as almas dos que viveram, a fim de recebermos seus ensinamentos e nos iniciarmos na vida futura. Aqui, de novo, gente, o Lauro acabou de mencionar, trocando em miúdos, e o Kardec acaba de dizer. Quem é o médium? Eu que possui a faculdade mediúnica. O que é essa faculdade mediúnica? Um dom de Deus. Qual a sua finalidade? Colocar-nos em contato direto com almas dos que viveram, a fim de recebermos deles ensinamentos e nos iniciarmos na vida futura. Esse é o médium. Fora disso, não é, gente. Pronto, acabou. Tá fácil de entender. Assim como a visão nos coloca em contato com o mundo visível, a mediunidade nos põe em contato com o invisível. Quem dela se serve com fim útil para o seu adiantamento e o de seus semelhantes, cumpre uma verdadeira missão da qual terá recompensa. Aquele que dela abusa e emprega para coisas fúteis e com vistas ao interesse material, a desvia de sua finalidade providencial, e cedo ou tarde sofrerá as penas como aquele que faz um mau uso de uma faculdade qualquer. Então, queria que você encerrasse aí, Laurinho, explicando como que se compreende essas palavras, porque senão começa o castigo, a recompensa, o céu e o inferno, vai pagar porque está aqui para pagar, e aí você usou mal, então você pisou no lodo, aquela história do causa e efeito lá. Primeiro eu gostaria de nós lembrarmos aqui do Livro dos Espíritos, questão 643.
que os espíritos vão dar uma resposta bem clara lá no finalzinho, que não basta ser caridoso, tem que ser útil. Quando nós estamos aqui encarnados e surgem circunstâncias que servem de prova para a gente, se nós fazemos bom uso desse aprendizado, aplicando com virtude e sendo útil para a sociedade, para o meu próximo e para mim, é um sentimento de felicidade íntimo da alma. Agora, vamos pegar tudo isso aqui, vamos colocar isso no médium. Aquele que agora tem a sua faculdade e usa essa faculdade em benefício de si, como aprendizado, não é como querendo recompensa, mas como se instruindo e instruindo o seu semelhante. Instruindo, viu, gente? Não é ficar com palavra, com beiço mole aqui, conversando. Não, é instruindo, é levando ao seu semelhante a instrução que os espíritos vão dar através dele. Se ele faz isso desinteressadamente, com vontade de ser útil, sendo útil, ajudando a si e o outro, ele vai sentir essa felicidade crescente. Vamos voltar no Chico aqui. Eu tenho certeza que o Chico tinha dentro de si uma felicidade que crescia, porque ele é um médium, uma pessoa, um ser humano que agia no bem. Como espírito desencarnado, se fosse possível estabelecer um bate-papo com o Chico, ele ia falar assim, meu filho, eu vivo uma vida de paraíso, porque a minha felicidade ela é imensa. Por quê? Porque ele fez o papel dele aqui como médium. Ele usou a faculdade mediúnica, porque a faculdade mediúnica, pessoal, ela não é somente instrumento que os bons espíritos vão usar. Faculdade mediúnica é uma porta aberta. E aí, aqueles que eu convido pela minha conduta moral é que vão se comunicar. Então, pode vir bons espíritos dependendo de como é a minha conduta, como pode vir os maus espíritos também, de acordo com a minha conduta. Então, cabe a mim vigiar-me, mudar para melhor cada vez mais a minha conduta moral, ser útil para mim, para o meu próximo, que a felicidade ela será crescente. Mas isso se dá de que forma? De forma natural. Deus ele não vai chegar lá quando eu estiver desencarnado. Olá, vem cá. Você foi um bom médium. Então agora você está na galera dos eleitos. Então estou te dando a recompensa. Beto, você foi ruim pra caraca, hein? Tu agora vai pro inferno porque você... Não é isso. É uma felicidade natural, crescente. Faz parte da alma. Quanto mais útil ela for, e isso agora é em tudo, mais a felicidade crescente. O céu e o inferno, nós vamos encontrar Kardec dizendo isso. Beto, passo para você. Então é isso, Laurinho. Nós chegamos ao final aqui do nosso encontro, já ultrapassamos um pouquinho dos 40 minutos aqui, mas foi um papo bom, foi muito gostoso a gente falar sobre o que é o Espiritismo, né? Essa obra precisa ser muito bem meditada, estudada, porque ela serve de base para Livro dos Espíritos, Revista Espírita, a Gênese, Livro dos Médiuns, enfim, o Céu e o Inferno, né? Porque aqui, para a gente encerrar, ele fala da soma das perfeições, a soma das qualidades, a soma das imperfeições, a soma dos defeitos, né, que a pessoa possui. E isso ele vai repetir lá na obra O Céu e o Inferno, né, essa quantidade, ele faz uma continha, né, da pessoa que tem 10 defeitos, né, 10 qualidades. Então tem tudo isso. Kardec é bem didático, ele vai fazendo ali um amarramento. É importante que cada um de nós tenha aí as condições necessárias para poder apropriar desse conhecimento. Foi muito bom estar aqui com vocês. Quero agradecer a Deus e aos bons espíritos por ter feito mais um programa aqui, o que é o Espiritismo, ao lado de Lauro Rodrigues. Esse foi o nosso principiante espírita. Eu passo a palavra para o Lauro para fazer o encerramento de praxe e encontro todos e todas no próximo vídeo. Até lá. Beto, sou eu que agradeço muito pela oportunidade do estudo, estar ao seu lado e ao lado de todos que estão aqui nos assistindo, vendo esse vídeo, estudando conosco. Fica aqui também o meu sentimento de gratidão a você, Beto, ao canal, a todos e principalmente a Deus. Fiquem com ele. Muita paz e luz.